E aí, pessoal, bom dia. Me ouvem? Quem está na sala comigo? Valeu, Christian. Obrigado, Bruna. Valeu, Zé. Quem da coordenação está comigo é o Ítalo. Bom dia, bom dia. Falta aí um minuto para começar. Deixa eu já buscar aqui a nossa tela. Fala, Gustavo. Salve, salve. Muito bem, estão me vendo bem? O cabelo está bonitinho para vocês? Até deu uma ajeitada nele aqui para poder encontrar com vocês hoje. Todo mundo se cuidando, usando álcool gel? Eu tô um brilho hoje. Essa foi boa, viu? Palhaço. Vamos lá então, crianças? Vamos mudar a nossa telinha aqui. Vamos pegar o nosso assunto. Vamos lá então, vamos começar a brincadeira. Crianças, aula passada eu parei nesse slide com vocês. Aula passada eu parei nesse slide com vocês, fazendo um exercício que envolvia calorímetro. Uma liga, água, calorímetro, não é isso? O que nós vamos fazer? Vou revisar isso aqui em um minutinho, tá certo? Para a gente poder avançar e fazer mais um exercício que envolva calorímetro, que é muito, 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 muito importante isso. Tá ok? Vamos lá então? Quantidade de calor sensível. É a quantidade de calor que ele absorve ou ele cede, que é responsável, que vai acarretar exclusivamente variação de temperatura. Perfeito? Então, essa quantidade de calor que ele absorve, essa quantidade de calor que ele vai absorver, vai depender exclusivamente da massa, do tipo do material e da variação de temperatura. Tá certo? Tipo do material quer dizer, cada material tem o seu calor específico. Tá certo? E aonde que as trocas de calor são feitas? As trocas de calor são realizadas dentro de um equipamento. Esse equipamento é chamado de calorímetro. Calorímetro é um recipiente especial onde as trocas de calor acontecem. Recipiente especial onde as trocas de calor vão acontecer. Perfeito? Tranquilo? E o calorímetro pode ou não participar das trocas de calor. Como que ele participa? Ele participa através do calorímetro. Ele vai entrar na equação através dessa equaçãozinha aqui, ó. Capacitância igual a quantidade de calor por variação de temperatura. Como que o calorímetro participa? Através da sua capacidade térmica. Tá ok? Tranquilo? Tive a impressão que eu falei um negócio diferente lá atrás. Então, o calorímetro ele participa através da sua capacidade térmica. Tá ok? Então, vamos lá. Mais um exercício. Esse exercício aqui é um exercício da nossa lista. Exercício número 8, da nossa segunda lista de calorimetria. Não é isso? Eu soltei essa lista para vocês, não soltei? Dá uma olhada aqui no meu relatório. Sim. Sim, parece que eu mandei essa lista para vocês, sim. Então, um calorímetro cuja capacidade térmica é 20 cal por grau Celsius. Vamos entender. Então, já falou para mim que o calorímetro participa das trocas de calor. Ah, então o calorímetro vai participar das trocas de calor? Ele entra na brincadeira? Ele faz parte das trocas de calor? Sim. Ele vai ganhar calor ou ele vai perder calor. E ele contém 80 gramas de água a 20 graus Celsius. Um sólido de 100 gramas e temperatura 85 graus Celsius é colocado no interior do calorímetro. Sabendo que o equilíbrio térmico se estabelece a 25 graus Celsius, o calor específico médio do sólido é... Olha que coisa interessante. Veja bem, olha o que eu falo. Eu costumo falar para meus alunos que física, o maior desafio da física é a interpretação de texto e a parte algébrica, não é isso? A interpretação de texto ela é fundamental. Olha o que ele falou aqui para mim. Um calorímetro, ele me deu a capacidade térmica dele, ok. Contém 80 gramas de água a 20 graus Celsius. A água está a 20 graus Celsius. E o calorímetro? Que temperatura que ele está? Pausa para o suspense.
O calorímetro e a água estão em equilíbrio, gente. O calorímetro e a água estão juntos, eles têm a mesma temperatura. Eles têm a mesma temperatura. Isso, muito bem. 20 graus Celsius, parabéns. Isso aí, Raio, exatamente isso. 20 graus Celsius, muito bem. Esse é o lance da interpretação. Aí o aluno fica aí, o candidato, isso é uma questão de vestibular, né? Aí ficaria 4, 5, 6 minutos. Nossa, qual a temperatura? É interpretação. É 20 também. Então vamos lá, vamos tirar os dados. Olha só. Então eu tenho aqui o calorímetro de capacidade térmica 20 cal por grau Celsius, uma água 80 graus Celsius, com a temperatura de 20 graus Celsius, uma água de massa 80 gramas, com a temperatura de 20 graus Celsius, um solo de massa 100 gramas, uma temperatura de 85 graus Celsius. A temperatura de equilíbrio é 25 graus Celsius e ele me pede o calor específico desse sólido. Então aqui eu montei um termômetro para a gente poder entender. Água mais calorímetros a 20 graus Celsius, o sólido a 85 graus Celsius, o equilíbrio acontecendo a 25. Eu preciso que você perceba que esse diagrama que eu montei aqui, ele é muito útil. Ele me mostra quem ganha calor e quem cede calor. O princípio das trocas de calor, eu entrei agora. O que diz o princípio das trocas de calor? Que a soma algébrica das trocas de calor é zero. A quantidade de calor que um dá é igual à quantidade de calor que o outro o quê? Recebe. Então, quem tá ganhando calor? A água mais calorímetro, então o que da água mais que do calorímetro. Quem cede calor? O sólido. Mais o que do sólido? Isso é igual a zero. Então, massa vezes calor específico, vezes variação de temperatura, mais capacidade térmica vezes variação de temperatura. Eu não falei que o calorímetro participa com a sua capacitância? Q é igual a C delta θ? Então, mais MC delta θ. Olha que coisa legal, hein? Então, vamos lá. Vamos substituir os valores. E vamos fazer essa continha fofa aí. A massa da água é 80, o calor específico é 1, 25 menos 20 é 5, capacidade térmica do calorímetro é 20, a variação de temperatura também é 5, a massa do sólido é 100, eu quero o calor específico dele, a variação de temperatura é menos 60. Por que é menos 60? Ué, porque 25 menos 85 é menos 60, ok? Então, aqui dá 80 vezes 5, mais 20 vezes 5, menos 600. Passa esse menos 600 para lá positivo. 600 não, perdão, 6.000. Esse menos 6.000 passa para lá positivo. 400 mais 100. Então, vai dar 500 que divide 6.000. Muita atenção, cara, que às vezes você comete esse deslize, igual eu cometi aqui agora, e ainda concentrado, de ver um número que é 6.000 e falar 600. Muita cautela com isso, tá certo? Você não perdeu uma questão que você sabe fazer. E aí que deu 500 que divide 6.000, 5 que divide 60, portanto, a capacidade, o calor específico é 1/12, que é aproximadamente 0,083 cal por grama grau Celsius. Aí, nesse momento, o aluno vira para mim e fala assim, poxa, professor, eu ter que fazer uma conta chata dessa, uma prova, aí aqui está a malandragem. Deixa eu te ensinar uma coisa. Vamos aprender a interpretar o resultado, interpretar as coisas? Você tem absoluta, você fez suas contas, você tem absoluta certeza do que você fez aqui, ó. Absoluta certeza que você fez aqui. O calor específico da água, ele é deu. Quando ele não dá o calor específico da água na questão, ela está no começo da prova, entendeu, Raio? Ele é colocado no começo da prova. E o calor específico da água é 1. A gente sabe que é 1 cal por grama grau Celsius. Entendeu? Olha só. Então, olha aqui que interessante. Você tem certeza, você conferiu os resultados, você fez com toda atenção, você chegou aqui, ó. 1/12. Aí você pensa, poxa, vou ter que fazer essa conta na mão. Olha para as respostas. Olha para essas 5 respostas aqui, ó. Pensa comigo. Se fosse 1 que dividisse 10, não é 0,1? Então, você concorda que é esse número, que a minha resposta tem que ser um número menor que 0,1?
maior que 0,1, maior que 0,1, maior que 0,1, maior que 0,1, o único menor é esse. Entendeu o que eu quis dizer? De uma maneira boa, elegante, você não tem que parar a sua prova, escrever 1/12, sair dividindo até encontrar uma resposta parecida com isso. Tá certo? Tranquilo? Legal, né? O que eu preciso? Que você refaça esse exercício. Física é isso. Entendeu? Refaz. Entendeu? Refaz. Eu te garanto que na segunda vez que você fizer, você vai resolver muito mais rápido. Então, com esse exercício, nós encerramos essa parte de calorimetria, onde só tem aquecimento e resfriamento. Agora nós vamos entrar para uma parte muito emocionante, uma parte um pouco mais hard, que é a parte o sistema colabora, aonde ocorre mudança de fase. Agora nós vamos ganhar calor, perder calor, vamos ganhar, vamos perder, e ele vai poder mudar de fase. Essa é a parte interessante. Essa é a parte interessante. Olha só. Vamos lembrar um pouco de mudança de fase? Eu sei que você está careca de saber isso desde o fundamental, mas não custa nada a gente lembrar essa pegada aqui. O sólido vira líquido, é fusão. O líquido vira sólido, solidificação. O líquido vira gasoso, vira gás, vaporização. O gás vira líquido, condensação ou liquefação. O estado gasoso vira sólido, sublimação. O sólido vira gasoso, sublimação. Tem livro que chama de ressublimação do gasoso para o sólido ou sublimação inversa. Tanto faz. Se aparecer esses termos, você já conhece eles. Tá ok? Então, vocês estão cansados de saber isso. Eu preciso que você lembre de uma coisa. Olha o que eu vou falar agora. Lembra dessa equaçãozinha aqui? Lembra que eu falei dela para vocês lá no começo? Então, vamos relembrar ela? Olha o que ela diz aqui. Ó. Calor latente de uma mudança de fase é a quantidade de calor que uma substância recebe ou cede por unidade de massa durante uma transformação, mantendo constante a sua temperatura. Segundo ano, eu preciso que você entenda uma coisa. Olha aqui para mim. Ó. Tem livro, aliás, tem livro não. Existem provas que ele vai falar assim, ó. Quando ele for te dar o valor do L, ele não vai falar L, ele vai falar assim, ó, calor latente específico. Esse termo específico, nós quase não usamos, ele está querendo dizer que é por unidade de massa. Esse mesmo L aqui, tá? O correto seria chamar mesmo ele assim, calor latente específico, porque nós estamos trabalhando por unidade de massa. Tá certo? Se aparecer, você sabe que está falando do próprio L. Agora, olha para essa equação aqui, ele não tem temperatura. Lembra que eu falei que a temperatura é constante, não é o que está escrito aqui? Eita ferro! Mas ele não pode ganhar calor? Pode. Ele não pode perder calor? Pode. Nós sabemos que o Q pode ser positivo quando ele ganha e o Q pode ser negativo quando ele perde. Então, vamos interpretar isso aqui nessa equação. Quer dizer, então, que eu posso ter um Q positivo, então eu tenho um L positivo. Então, se eu tenho um Q negativo, eu tenho um L negativo? Sim, exatamente isso. Essa é que é a pegada. Então, você não assusta. Olha o que você vai encontrar. Se o corpo ganha calor, o Q é positivo. Então, o L é maior que zero. Se ele perde calor, então o Q é negativo. Portanto, temos L menor que zero. Yes ou não yes? Entendeu? Então quando ele está absorvendo calor, o meu L é positivo, e quando ele está perdendo calor, o meu L é negativo. Perfeito, é o que está escrito aqui. Ó. Olha esses valores de tabela aqui. Fusão do gelo, o calor latente de fusão é 80. Para fundir o gelo, para derreter o gelo, ele não tem que absorver calor? Tem. Se ele tem que absorver calor, o meu L é positivo. Quando ele vai solidificar a água está líquida, vai virar água sólida, também chamada de gelo. Ele não tem que perder calor? Então, esse meu calor latente de fusão, de solidificação, é negativo.
Sim, sim. A quantidade de calor e o L são diretamente proporcionais. Perfeito, Aninha. São sim. São sim. Quanto maior o L, maior a quantidade de calor ele tem que absorver ou ceder para poder mudar de fase. Perfeito. Boa pergunta. Exatamente isso. Vaporização. Você está vaporizando a água, quer dizer que está absorvendo calor e a água está mudando de estado, está no estado gasoso, está vaporizando. Não é isso? E se eu estou condensando, estou saindo do estado gasoso, do estado líquido, eu estou perdendo calor. Então, meu calor latente de condensação ou de vaporização, de condensação ou liquefação é negativo. Fácil. Você não tem que saber esses valores de cabeça, ok? Não tem. Ficou claro isso, turminha? Não tem que saber esses valores de cabeça. Eles vão te dar esses valores. Mas você tem que saber interpretar isso. Então, vamos lá. Olha o próximo assunto, tanto que ele é interessante. Curva de aquecimento. Olha que legal. Vamos entender um negócio aqui. Quando eu estou aquecendo uma substância, veja bem, eu estou partindo do estado, por exemplo, sólido, e eu posso chegar na fase gasosa, que eu estou aquecendo. Então, vai ter momento que ele aquece, tem momento que ele muda de temperatura, que ele muda de estado físico, tem momento que ele aquece, tem momento que ele muda de estado físico. Então, essa é a curva de aquecimento. Observe que ele comecei aqui, ó, no estado sólido, e aqui ele chegou nesse ponto, ele começou a entrar na fase líquida. Tá certo? Ele começou aqui a derreter, ó. E aqui agora ele aquece de novo. Ah, então aqui eu estou sólido, ele começa a derreter, começa a fundir, entra na fase líquida. Aqui meu líquido ele é aquecido, e aqui meu líquido, como ele foi aquecido até o seu ponto de vaporização, de ebulição, ele começa aqui a ferver. Ó. Aqui já está todo na fase gasosa. Todinho na fase gasosa. Tá certo? Então, sólido, sólido virando líquido, líquido, líquido virando gás, gás. Uma pergunta recorrente, mas muito recorrente em prova, é a seguinte: qual a quantidade de calor que o corpo absorveu para sair do estado sólido e chegar e derreter completamente? Derreter completamente não é chegar aqui. Aqui ele começa a querer derreter. Derreter completamente é aqui, ó. Entendeu o que eu quis dizer? Então, vai ter perguntas envolvendo partes do gráfico e vai ter perguntas envolvendo totalidade do gráfico. Entendeu o que eu quis dizer? O próximo slide é curva de resfriamento. Logo, logo, nós vamos ter um exercício aqui, que é resolvido, para a gente poder discutir, e é exatamente isso que nós vamos discutir, a quantidade de calor envolvida nas etapas. Tá ok? Esse aqui é a temperatura, quantidade de calor absorvido. Eu já vi gráficos, e é comum ter temperatura pelo tempo. E aí, se dá o tempo, ele vai te dar um fluxo de calor. Se ele me dá um fluxo de calor, você consegue encontrar a quantidade de calor envolvida. Tá certo? Curva de resfriamento. Ele está aqui no estado gasoso, meu líquido vira gás. Está vendo que está perdendo calor? Perdendo aqui, ó. Diminuiu a temperatura, diminuiu mais a temperatura. Aqui, ó, mudança de estado físico, temperatura constante, mudança de estado físico, temperatura constante, e ele vai resfriando cada vez mais. Essa é a famosa curva de resfriamento. Uma é ascendente, a outra é descendente. Tá certo? Tranquilo, né, gente? Eu também acho. Vamos brincar com essa questãozinha aqui. Ó. Olha o que ela está dizendo para a gente. Temos inicialmente 20 gramas, 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para se transformar em 200 gramas de água líquida a 20 graus Celsius. Veja bem, eu tenho gelo a menos 10 graus Celsius e eu quero a água líquida a 20 graus Celsius. Trace a curva de aquecimento do processo. Dados: calor específico do gelo, calor específico da água, calor latente de fusão do gelo. Esse diagrama aqui, esse desenho aqui, ó, ele é muito importante, ele é muito útil para a gente. Olha o que ele me mostra aqui, ó. E eu peço encarecidamente que você faça esse desenho no seu caderno e que todas as vezes que tiver esse tipo de questão, você encarecidamente também
Faça esses desenhos e esse processo que eu vou mostrar para vocês. Porque isso aqui é fundamental para a gente resolver o problema. Tá certo? Faz um favor para mim, tira os dados do problema no papelzinho aí para a gente poder resolver. Pra você me acompanhar com as contas. Um minutinho. Não precisa mais que um minutinho. Antigamente, nos exercícios anteriores, eu falava assim, ó, a questão parecia, qual a quantidade de calor que ele absorve para sair de -10 a 0? Ah, você jogava aqui igual a MC delta teta. Não é isso? Agora eu tenho uma outra situação. Eu saio de gelo a -10 e saio e chego em água a 20. O que vai acontecer? Quais são os processos físicos que vão acontecer, que estão envolvidos nesse ponto de menos gelo a -10 a água a 20? Vamos ver? Olha só, gelo a -10 para gelo a 0 mudou de estado físico? Não. Variou a temperatura, ele aqueceu? Sim. Então, aqui nessa fase aqui, ó, eu vou ter eu chamei aqui de primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa, tá vendo? Vamos entender isso melhor. Nessa etapa aqui, o que vocês acham que vai ter? Calor sensível ou calor latente? Calor que envolve mudança de fase ou calor que envolve aquecimento? M vezes L ou MC delta teta? Tem medo de errar, não. Pode falar. Pode falar assim, pode escrever se quiser. Porque esse é o segredo da questão. Esse é o raciocínio fundamental do que nós estamos discutindo. É você perceber o que vai acontecer em cada etapa. Muito bem, muito bem, muito bem. Valeu, Emmanuel. Aquecimento, exatamente isso aí. Então, se é um aquecimento, como é que eu... Aqui é aquecimento. E aqui, o que vai acontecer na segunda etapa? Olha para o desenho. Escreve aí comigo, escreve aí, fala para mim. Participa. A aula não é para mim, não, é para vocês. Eu estou careca de saber isso. Então, vamos lá? O bate-papo sumiu aqui. Então, vamos nessa. O que vai acontecer na segunda etapa? Você está vendo na segunda etapa, o gelo está fundindo? Então, ele sai de gelo a 0 para água a 0. Sai de água, e aqui? Gelo a 0 para água a 0. Na mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. Ah, que interessante. Então, aqui é mudança de estado físico. Então, é calor latente, não calor sensível. É M vezes 0? Perfeito. E aqui, de água a 0 a água a 20, o que vai acontecer? Calor sensível ou calor latente? Ah, não estou aquecendo? Não tem variação de temperatura? Tem. Água líquida, água líquida. Então, de novo, MC delta teta. É essa a essência, esses detalhes. É isso que você tem que deixar bem claro na sua cabeça. Por isso que esse diagrama que eu desenhei aqui, ele é rico. É um entendimento desse diagrama que permite vocês resolver 99% dos problemas. Vamos lá? Então, o que eu tenho na primeira etapa? Na primeira etapa, eu tenho um gelo que está saindo de -10 indo para 0. Então, eu tenho a massa de gelo, a variação de temperatura, que é 10 positivo, né, que é final, menos inicial, ou seja, 0, menos -10 é 0, e o calor específico do gelo, que é meio cal por grama Celsius. Então, a quantidade de calor é igual a mc delta teta, a massa 200, o calor específico é meio, e a variação de temperatura é 10. Então, isso aqui vai dar 1000 calorias. O que está escrito aqui? Se eu tiver essa massa de gelo e ele absorver 1000 calorias, todo o gelo sai de gelo a -10 e chega a gelo a 0. Observa que eu falei gelo a -10 para gelo a 0. Segunda etapa, o gelo vai derreter. Então, ele vai absorver calor, e quando ele absorve calor, ele vai derreter. Vai deixar de ser gelo a 0 para ser água a 0. Então, mudança de estado físico. MV0.
calor latente de fusão, massa 200, calor latente de fusão 80. Então, 200 vezes 80, 16 mil calorias. Então, aqui ele absorveu 16, nessa etapa foi 16 mil. Nessa etapa foi 1.000. Para sair daqui e chegar aqui, ele absorveu quanto? Quanto? Escreve aí. Escreveu? Pensou mentalmente? É isso aí. Para sair daqui e chegar aqui, ele absorveu 17 mil. Mas ainda tem a terceira etapa. Olha a terceira etapa. Aquecimento da água líquida, ou seja, minha água estava 0 e eu quero que ela fique a 20. O que vai acontecer? Uai, MC delta teta. A massa da água é 200, agora a água é líquida, então o calor específico da água é 1 e a variação de temperatura é 20. 4.000 calorias. Então, daqui, aqui foi 1.000. Daqui para cá, 16 mil. Daqui para cá, mais 4.000. Vamos fazer o gráfico? E o que total? 21 mil calorias, né? Que nós já sabíamos, que foi só somar tudo. Confere? 1.000 mais 16 mil mais 4.000 dá 21 mil calorias. Ok? Olha o gráfico. Q1, 1.000 calorias. Aqui foi 1.000 calorias, eu marquei aqui 1.000 calorias. Q2, essa etapa aqui é 16 mil. Mas veja bem, como eu estou fazendo o gráfico, aqui eu não posso pôr 16, posso? É 17, porque ele ganhou 1.000. Ganhou mais 16, então esse ponto aqui é quem? 17. Tá certo? Como ele vai ganhar mais 4.000 calorias, 17 mais 4, 21 mil. Então, quem é o meu Q total? 21 mil calorias. 1.000 mais 16 mil, então aqui é 17 mil. E o Q3 aqui é 4.000. Eu preciso que você dê uma olhada nesse gráfico com calma, com tranquilidade, sem pressa. Por que eu preciso que você olhe para esse gráfico sem pressa? Porque é aqui aonde o cara faz pergunta que o aluno perde a questão. O aluno, às vezes, inadvertidamente não percebe e ele marca aqui, ó, 16 mil. É 16? Não, não é. É 17. De novo, nessa etapa aqui, ó, que é a segunda fase, ele absorveu 16 mil calorias. Já tinha absorvido 1.000, absorve 16, então que valor que eu marco no gráfico? 17. Depois, para ele poder aquecer o líquido, ele absorve mais 4.000. 17 mais 4.000, 21 mil. E aqui o gráfico é muito feliz, mostrando aqui, ó, Q1, quantidade de calor que ele absorveu foi 1.000, Q2 daqui para cá e Q3 essa etapa aqui. Yes? Tranquilo? Gostoso, né? Essa matéria é boa, muito boa mesmo. Sabe lá que fim que leva o Enem, né? Se vai ter, volta a ter vestibular ou não. Independente disso, esse é um assunto muito cobrado. Quem pensa em fazer universidade, fazer provas onde tem vestibular ainda, como tem Unicamp, USP, FUVEST, UFO. Guilherme, quer fazer uma pergunta? Ah, quem pensa em fazer a prova, né? Entendi. Né? São questões desse tipo, são questões tradicionalíssimas. São questões que gostam mesmo de aparecer em prova. Principalmente em prova de primeira fase, com prova de segunda fase. Tá certo? Então tem que saber, tem que dominar. Você é um aluno esperto, um aluno muito estudioso, muito esforçado. Estou com uma sala com mais de 90 alunos aqui assistindo a minha aula, prestando atenção. Muito obrigado pela presença de vocês. São pessoas que são muito acima da média. E como tal, eu preciso que você refaça esse exercício. Ok? Para quê? Para você sedimentar bem esse conteúdo, bem bem essa bagagem dessa aula. Tá certo? É isso aí, vamos avançar? Esse é o exercício extra número 2. Vamos brincar um pouquinho com esse aqui. Olha o que ele fala. Não era para ficar ali, não. Eu queria ir em cima.
Então fica aqui. Faz uma cavidade num grande bloco de gelo a 0 graus Celsius. E no seu interior colocou-se um sólido líquido de massa 16 gramas a 100 graus Celsius. Estando o sistema isolado termicamente do meio exterior, verificou-se após o equilíbrio térmico que formaram 2,5 gramas de água líquida. Determine o calor específico do material que constitui o corpo. É dado o calor latente de fusão do gelo. Olha que interessante. Eu tenho um gelo, um bloco grande de gelo, e eu coloco dentro desse bloco uma bola de massa 16 gramas a 100 graus Celsius. E aí ele vira para mim e fala assim, ó, que verifica que após o equilíbrio térmico formaram 2,5 gramas de água líquida. Ou seja, essa esfera de metal, essa esfera, eu não sei de que metal, não sei se é metal ou não, esse material, um corpo sólido, não falou que se era metal, se não era, pouco importa. Ele virou para mim e falou assim, que eu coloquei esse corpo lá dentro a 100 graus Celsius, o gelo está 0. E ele falou assim, ó, formaram 2,5 gramas de água líquida. Olha que interessante. E qual foi a temperatura de equilíbrio térmico? 0 graus Celsius. Não derreteu todo o gelo, olha o desenho aqui. Ó. Então, todo o calor que esse corpo cede para o gelo faz derreter água. Faz derreter o gelo. Ah, então vou te ver se eu estou entendendo. Esse objeto, essa esfera, que está a 100 graus Celsius, cede calor para o gelo, sim. O gelo está a 0 graus Celsius. E esse calor que ele absorve, faz o quê? Faz o gelo derreter. Então, eu posso calcular qual que é a quantidade de calor que esse material vai ceder para o gelo? Posso. Como que eu vou calcular essa quantidade de calor que esse material cede para o gelo? Ué, o material não está a 100? Ele não vai chegar a 0 graus Celsius? O material está a 100. Chega a 0, ok, igual a MC delta teta. Olha o que está escrito aqui, ó. Q igual a MC delta teta. Veja bem, eu não sei o calor específico desse material. Então, ele chamou aqui de X. Q igual a massa dele 16, o calor específico eu chamei de X, e a variação de temperatura vai ser menos 100. Então, meu Q1 é menos 1.600X. E o Q2? Olha só. Ele virou para mim e falou assim, ó, que formaram 2,5 gramas de água líquida. 2,5 gramas de água líquida. Ah, então essa água derreteu, esse gelo derreteu. Então, a quantidade de calor que ele vai absorver é igual a M vezes o calor latente de fusão. 2,5 foi o que derreteu, de gelo que derreteu, que é a água líquida que formou, vezes 80. Ou seja, isso aqui, esse 200 cal, é a quantidade de calor que ele absorveu para derreter 2,5 gramas de gelo. Mas assim, o que um ganha não é igual ao que o outro cede? Ué, então se eu somar Q1 mais Q2 é igual a 0? É. Então a quantidade de calor que um ganha é igual à quantidade de calor que o outro cede. Essa soma tem que dar 0. Então eu vou pegar menos 1.600x mais 200 igual a 0. Então, 200 é igual a 1.600x. X é igual a 2 sobre 16, 1 sobre 2 sobre 16, 1 sobre 4, que é igual a 0,125 cal por grama grau Celsius. 0,125 cal por grama grau Celsius. Resposta, 0,125 cal por grama grau Celsius. Dá uma olhada nisso aqui, o tanto que esse exercício aqui é interessante. O tanto que esse exercício aqui é bacana. Eu tenho o gelo absorvendo calor, eu tenho o corpo cedendo calor, essa soma dos calores trocados é igual a 0. Isso me permite determinar o calor específico desse material. Interessante? Relevante?
Muito, né? Posso avançar? Alguma pergunta sobre isso até aqui? Não? Então vamos para a próxima questão. Essa aqui eu vou deixar vocês darem uma lida e pensar um pouquinho na solução dela. E eu até coloquei um gráfico já para ajudar, já coloquei uns esquemas aí para você se divertir um pouco. Dá uma olhada nisso aí. Vamos lá, então? Já deu uma lida? Acho que já conseguiu tirar um pouco as informações. Olha só, uma pedra de gelo a 0 graus Celsius é colocada em 200 gramas de água a 30 graus Celsius, num recipiente de capacidade térmica desprezível. Olha que maravilha, o capacitor, ó, o calorímetro não participa das trocas de calor, tranquilo? O equilíbrio térmico se estabelece em 20 graus Celsius. Qual é a massa da pedra de gelo? Então, olha o texto. Uma pedra de gelo a 0 graus Celsius é colocada em 200 gramas de água a 30 graus Celsius, no recipiente de capacidade térmica desprezível. O equilíbrio térmico se estabelece em 20 graus Celsius. Então, o meu gelo está a 0 graus Celsius. Como é que eu vou pegar esse gelo e vou fazer esse gelo derreter e chegar aqui com equilíbrio a 20 graus Celsius? Para esse gelo, ele tem que absorver calor e derreter, ou seja, o gelo, essa massa de gelo tem que absorver calor e virar massa de água a 0, e essa massa de água tem que ser aquecida até chegar em água a 20 graus Celsius. Entendeu? E, em contrapartida, as 200 gramas de água que foi colocado a 30 graus Celsius tem que ceder calor até chegar a água a 20 graus Celsius. Isso que eu estou falando, crianças, tá aqui, ó. O meu gelo, ele é água, ele tem que absorver calor para virar água a 0 graus Celsius. Depois que ele virar água a 0 graus Celsius, ele absorve calor e vira água em 20 graus Celsius. A minha água, que estava a 30 graus Celsius, ela cede calor e vira água em que temperatura? 20 graus Celsius. E aqui do lado, aqui, ó, eu fiz um diagrama para você entender aquele termômetro que eu gosto de fazer. Meu gelo está zero, ele absorve calor, ele funde, entra em fusão, e vira água líquida, depois vira água a 20 graus Celsius. E essa água líquida vem para cá. Então, o que você tem que fazer nessa questão? O que você tem que fazer é o seguinte. Ele vai ganhar calor aqui, Q1, Q2, Q3. Você vai fazer Q1 mais Q2 mais Q3 igual a 0. Entendeu o que eu quis dizer? Q1 mais Q2 mais Q3 é igual a 0. Crianças, falta aí 1 minuto para poder encerrar. Eu falo, falta 1 minuto, porque eu entrei 1 minuto antes das 8, né? Para poder já ir ajeitando a sala. Eu preciso que vocês revisem o conteúdo. Mais uma vez, eu gosto de falar que o tempo passou muito rápido, né? Interessante como o tempo passa rápido porque a gente se diverte, né? Assistam novamente essa aula, eu vou publicá-la daqui a pouco no YouTube e compartilho na sala de vocês. Resolvam a lista. Já estou pensando em um outro materialzinho e um teste para vocês, um teste online, para vocês se divertirem, tá ok? Pessoal, muito, muito, muito obrigado pela atenção. A sala aí contou com
91 participantes, tá certo? Muito obrigado mesmo. Bons estudos, cuidem de vocês. Vida longa e próspera a todos. Forte, caloroso e distante abraço para todos vocês. Beijão, muito obrigado pela atenção e carinho de vocês. Forte abraço.